Forjai a espada das vossas enxadas, e lanças das vossas foices, e diga ao fraco: eu sou forte. Eu tomo a escritura que se encontra no livro de Joel, capítulo 3, verso 10, para nossa meditação nesta manhã. Existem pessoas que passaram a definir a própria vida pela condição em que se encontram. Dizem: sou pobre, estou doente, fui abandonado, fracassei, minha família é assim, minha idade não permite, minha história me condena. Sem perceber, deixam que a condição se torne sua identidade. Mas Deus nunca chamou alguém pelo estado em que estava. Ele sempre chamou as pessoas pelo propósito que tinha para elas. O paralítico não era apenas um paralítico aos olhos do Senhor Jesus. A viúva não era apenas uma viúva. O pescador não era apenas um pescador. O perseguidor não seria para sempre um perseguidor. Quando Deus olha para uma pessoa, Ele vê além da condição presente. E é isso que precisamos aprender. A sua condição pode explicar onde você está, mas não pode determinar onde Deus o levará. A palavra do Senhor declara: porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1, 27. O Evangelho é a história de um Deus que faz da fraqueza um instrumento da sua glória. A condição pode prender os pés por um tempo, mas nunca conseguirá aprisionar um coração que decidiu confiar em Deus. Conta-se que um homem comprou uma pequena muda de árvore para plantar em seu quintal. Ao chegar em casa, percebeu que o único espaço disponível era um terreno cheio de pedras. Os vizinhos riram. Essa árvore nunca crescerá aí. Mesmo assim, ele cavou com dificuldade, abriu um pequeno espaço entre as rochas e plantou a muda. Os primeiros meses foram difíceis. As raízes encontravam pedra após pedra. Cada centímetro conquistado exigia esforço. Enquanto outras árvores cresciam rapidamente em solo macio, aquela parecia quase não mudar. Alguns diziam: arranque-a, ela nasceu no lugar errado. Mas o homem continuou cuidando dela. Os anos passaram. Sem conseguir crescer facilmente para os lados, as raízes aprenderam a descer cada vez mais fundo, procurando água onde ninguém imaginava. Então aconteceu algo surpreendente. Veio uma grande tempestade. Árvores enormes plantadas em terrenos aparentemente melhores foram arrancadas pelo vento. Quando a tempestade terminou, aquela pequena árvore continuava de pé. As pedras que pareciam impedir seu crescimento haviam obrigado suas raízes a se tornarem mais profundas. Aquilo que parecia sua maior desvantagem havia se transformado em sua maior força. Assim também acontece conosco. Há condições que não escolhemos, famílias difíceis, limitações físicas, problemas financeiros, portas fechadas, perdas inesperadas. Tudo isso pode dificultar a caminhada, mas nenhuma dessas condições é maior do que o poder de Deus.
José começou sua história como o filho amado de Jacó. Pouco depois, tornou-se um escravo. Mais tarde, foi um prisioneiro. Se alguém o encontrasse naquela prisão, poderia pensar: essa é a condição definitiva desse homem. Mas Deus estava escrevendo outro capítulo. A Bíblia declara: o Senhor, porém, estava com José. Essa pequena frase mudou toda a história. José estava preso, mas Deus estava com ele. Sua condição era difícil, sua companhia era divina. Nunca permita que sua condição faça você esquecer quem caminha ao seu lado. Também encontramos Bartimeu. A Bíblia o apresenta como um mendigo cego, sentado à beira do caminho. Sua condição era evidente para todos. Mas, quando ouviu que Jesus passava, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar. Talvez pensassem: continue aceitando sua condição. Mas Bartimeu recusou aceitar que sua limitação fosse a última palavra sobre sua vida. Sua fé foi maior que sua condição. Seus olhos foram abertos. O mesmo aconteceu com a mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Sua enfermidade consumira seus recursos, sua esperança e sua convivência social. Mas ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar na sua veste, sararei. Sua condição dizia: não há solução. Sua fé dizia: ainda há Cristo. Sempre haverá esperança enquanto Jesus estiver presente. Caleb nos ensina outra lição extraordinária. Aos 85 anos, poderia ter escolhido uma vida tranquila, mas declarou: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sua idade não definiu sua coragem. Seu espírito permaneceu jovem, porque sua confiança permanecia em Deus. Muitas vezes somos tentados a usar nossas circunstâncias como desculpa. Moisés tentou, Jeremias tentou, Gideão tentou. Cada um apresentou uma condição que, aos seus olhos, tornava impossível cumprir o chamado de Deus. Mas Deus nunca respondeu fortalecendo a condição. Ele respondeu oferecendo sua presença. Foi assim com Gideão: porventura não te enviei eu? A resposta de Deus sempre foi maior que a limitação humana. O apóstolo Paulo escreveu algo que transforma nossa maneira de enxergar as dificuldades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Observe que ele não disse: posso todas as coisas porque sou forte. Disse: em Cristo. A força do cristão nunca nasce de si mesma. Nasce da comunhão com Cristo. Talvez hoje sua condição pareça pesada. Talvez você esteja enfrentando uma luta silenciosa. Talvez as pessoas o conheçam apenas pelo problema que você carrega. Mas Deus conhece você pelo nome. Ele vê aquilo que ainda será. Não permita que sua dor defina sua identidade. Não permita que um diagnóstico determine seu destino. Não permita que um fracasso escreva o último capítulo da sua história. A cruz nos ensina que Deus é especialista em transformar aquilo que parecia derrota em testemunho de vitória.
Quando todos olharam para Jesus crucificado, imaginaram que tudo havia terminado. Mas ao terceiro dia, provou que Deus sempre tem a última palavra. Que a nossa oração seja esta: Senhor, não permita que eu seja dominado pelas condições em que me encontro. Dá-me um coração que confie mais no teu poder do que nas minhas circunstâncias. Que a minha fé seja maior que o meu medo e que a tua presença seja maior do que qualquer dificuldade. Lembre-se, a condição pode explicar o seu momento, mas não determina o seu futuro. Quem caminha com Deus aprende que as circunstâncias mudam, as estações passam, as lutas terminam. Por isso, seja mais forte que a sua condição, não pela força da sua vontade, mas pela força daquele que prometeu estar com você todos os dias e nunca abandona aqueles que confiam nele. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.